A meditação hoje está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. É um texto bastante interessante, onde o título aí fala a cura de um jovem possesso. Então eu gostaria de ler e gostaria de fazer um comentário e procurar extrair aqui algumas aplicações para a nossa vida. O texto fala assim: quando eles aí está se referindo a Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá no monte onde Jesus foi transfigurado diante deles, um dos picos do monte Hermon. E agora eles descem do monte. Então, quando eles se aproximaram dos discípulos, os discípulos eram os 9 discípulos restantes que ficaram ali, que não subiram com Jesus, mas ficaram ali. E enquanto eles estavam no monte, havia uma grande multidão ali no vale, né? E o texto fala que um pai, ele levou um menino mudo para que Jesus pudesse orar por aquele menino. E a mudez desse menino era devido a um espírito maligno, a uma possessão demoníaca. E o texto fala que os discípulos não puderam fazer nada. Então nós temos aqui um quadro bastante interessante, porque você vê Jesus descendo do monte com os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Você vê uma grande multidão de pessoas ali no vale, e você vê os escribas, os intérpretes da lei, discutindo com os apóstolos, discutindo com os discípulos de Jesus que haviam ficado ali no vale. E o que eles estavam discutindo? O insucesso daqueles homens em expelir o demônio que estava naquele menino, que estava causando, né, aquela surdez no menino. E esse é o quadro que Jesus encontra, né? Esse é a cena. E quando Jesus pergunta para os escribas o que vocês estão discutindo com eles, é o pai do menino que prontamente responde. Ele fala: eu trouxe-te meu filho. Você vai encontrar aí, ó. E um dentre a multidão, versículo 17, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E olha a situação. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha que coisa, imagine a aflição desse pai, imagine o desespero desse pai, com um filho mudo, com um filho que muitas vezes foi lançado no fogo, outras vezes foi lançado na água, provavelmente tinha marcas de queimadura pelo corpo. Imagine a aflição, o sofrimento, o desespero desse pai. E agora que ele soube de Jesus e da possibilidade de que Jesus pudesse fazer alguma coisa, ele leva o seu filho até onde Jesus está. Mas Jesus não está lá, Jesus está no monte. Então ele tenta com os discípulos de Jesus, e eles tentam e não conseguem. E por causa desse insucesso, por causa do fracasso dos discípulos em ajudar esse pai, é que começa essa discussão dos escribas, dos intérpretes da lei com os discípulos de Jesus. Agora, o que essa discussão estava ajudando esse pai? Nós vemos hoje muita discussão na internet, muita gente debatendo coisa na internet, mas eu pergunto, o que isso tem ajudado as pessoas? No que isso está ajudando as pessoas? Muito pelo contrário, está até atrapalhando as pessoas. Porque enquanto eles estão ali debatendo, enquanto eles estão ali discutindo, ali há um pai desesperado, há um filho que sofre de epilepsia, né, que há uma possessão demoníaca, e aquele menino por várias vezes foi lançado na água, foi lançado no fogo, e a Bíblia fala que era desde a sua infância, no versículo 21, ou seja, talvez nem fosse culpa desse menino, talvez
o que estava acontecendo com ele fosse culpa de outras pessoas, pois se era desde a infância, não era por causa de algo que ele praticou. Imagina a situação. Imagina a situação. Então, às vezes eu vejo muitas coisas na internet, eu vejo muitos líderes, né, de todos os segmentos religiosos falando coisas que eu penso, mas o que isso está ajudando? No que está beneficiando? No que proveito vai trazer para um pai que tem um filho nessa situação? Qual o proveito? Continuando, versículo 19. Quando fala eles não puderam, eles não puderam. Daí no versículo 19 fala assim, então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo, ou seja, tragam o menino a mim. E trouxeram-lhe, e quando viu Jesus, versículo 20, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Aqui que ele vai falar, olha, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Agora olha a situação. O pai leva o menino para Jesus. Jesus não está ali. Ele leva para os discípulos que estavam ali. Os discípulos falham, fracassam em ajudá-lo. A fé desse homem, talvez ele fale assim, puxa vida, eu trouxe e não puder, será que Jesus realmente vai poder fazer? E daí ele fica assistindo aquela discussão, provavelmente a esperança dele foi esvaindo, foi acabando, né? Porque virou uma discussão ali por causa desse incidente. Trouxe e não puderam fazer nada, será que ele pode fazer alguma coisa por mim? Né? Pois eu vou, uma coisa que é interessante, o único que pode fazer é Jesus. O único que pode fazer é Jesus. Daí Jesus vai falar para ele assim, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Há outros textos que ele fala, tudo é possível para Deus. Mas aqui Jesus fala, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino vai falar, e imediatamente o pai do menino exclamou, aí algumas traduções falam com lágrimas, mas talvez não conste nos melhores manuscritos, mas ele fala, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconheceu que naquele momento ele estava fragilizado. Quantas vezes não acontece isso conosco? Você tenta, você busca, você ora, você se decepciona com pessoas, você leva muitas vezes em determinadas igrejas, na expectativa, naquela perspectiva de que algo vai acontecer e não acontece, então você vai desanimando, você vai se frustrando. Mas aqui aquele homem demonstrou que ele cria, mas ele reconheceu também que precisava de ajuda. Ajuda-me na minha incredulidade. Continuando aí. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Você observa que Jesus não apenas libertou aquele jovem naquele momento, mas fez a manutenção da libertação enquanto aquele jovem vivesse, enquanto ele estivesse vivo, aquilo não iria mais acontecer com ele. Quando Jesus faz uma obra, a obra de Jesus, ela é completa. E ele, clamando e agitando muito, deixou como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha, agora uma última coisa que eu acho interessante. Eu estou fazendo uma leitura corrida aqui, estou apenas falando com a Bíblia, só que estou falando, tentando dar uma interpretação aqui para esse texto, uma meditação. Mas quando eles ficam sozinhos com os discípulos, Jesus sozinho, acabou tudo aquilo?
acabou aquele alvoroço, acabou aquela discussão, não havia mais multidão. O pai do menino foi para casa satisfeito com seu filho curado, agora sem mais possibilidade de espírito suicida, nada mais disso. Mas quando eles ficam sozinhos, versículo 28 fala assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar? Por que não pudemos nós? E Jesus vai dar a resposta: esta casta, esta qualidade, esta espécie de demônio, ele vai dizer, não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Ou seja, muitas vezes o nosso fracasso na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, é por negligenciarmos disciplinas espirituais. Eles haviam recebido lá atrás o poder para fazer isso. Mas por que aqui, nesse caso específico, não puderam? E é o primeiro fracasso deles depois que receberam autoridade para expelir demônios, para curar enfermos. Por que eles fracassaram? Se você pegar todo um contexto, você vai ver que a preocupação deles era quem que era o maior no reino de Deus. Quem que era o melhor? Qual deles sobressaía? Daí quando se depara com uma situação como essa, eles não conseguem resolver o problema do menino. Enquanto nós estivermos querendo ser um melhor do que o outro, nós não vamos resolver o problema daqueles que precisam da nossa ajuda. Esta qualidade, esta casta não pode sair senão por uma profunda vida espiritual com Deus, disciplinas espirituais, você realmente ter uma vida de oração, de consagração, de testemunho, você ser um discípulo fiel ao Senhor, obediente à palavra de Deus. Faltou isso para os discípulos nesse momento. E por isso eles não puderam, não é que eles não quiseram, eles tentaram, mas eles não puderam. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.